Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Muito obrigado, Cris. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar reunido com vocês para falarmos um pouco, sobre a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Convém Refletir, da qual nós utilizamos o Evangelho capítulo 9 para fundamentar um pouco o nosso estudo, Hoje nós vamos falar sobre relações que nós temos. Relações essas que são extremamente importantes no nosso processo de evolução. No princípio, Moisés colocou como referência os 10 mandamentos recebidos pelo Pai, na qual uma parte dele era direcionada a como se relacionar com Deus, sobre o respeito para com Deus e como devemos nos relacionar frente aos nossos irmãos de humanidade. Passado os anos, a humanidade, no seu trabalho constante, evoluiu. E nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, veio até nós e resumiu todos esses mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O capítulo 9 hoje, ele vem falar justamente isso para nós. Como devemos nos relacionar com os nossos irmãos, o que não devemos fazer. E ele fala em humildade para com Deus e caridade para com os próximos, que também é a mesma linha do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nosso irmão, no Evangelho, nossa irmã leu para nós o seguinte,
que nós seremos condenados perante injúrias e violências. Nós estamos aqui expiando as nossas falhas e nos submetendo a algumas provas a quais temos capacidade de ter êxito. Ninguém vem aqui cumprir alguma coisa que já está condenado ao fracasso. Então, por pior que você interprete a situação, essa situação, ela na realidade é uma oportunidade para a sua evolução. A resposta vai ser o resultado do êxito ou do fracasso da oportunidade apresentada. Ele fala em afabilidade e doçura. Afabilidade e doçura, ela representa ser amável, suave, receptivo, atencioso. Então, no nosso relacionamento do cotidiano, é essa postura que eu venho tomando perante todos ao meu entorno, seja no meu núcleo familiar, seja no meu trabalho, seja no meu lazer. Ele fala também que nós temos que ter paciência. Paciência é inteligência intelectual, inteligência. Se conquista. Tem que trabalhar isso. Não é uma coisa que você recebe assim, eu vou te dar a paciência. Você conquista a paciência. Muitas pessoas alegam temperamento difícil. Eu tenho um temperamento difícil. O fulano lá, ele é difícil mesmo. Se você reconhece a dificuldade, é mais um motivo de você se empenhar no trabalho. Nós temos que, a gente anda para frente, a gente evolui, a gente precisa melhorar. Então a gente precisa ter paciência no relacionamento. Outra coisa que ele fala para nós é sobre obediência e resignação. Obediência e resignação são consentimentos. A obediência é aquele consentimento que você faz, que você sabe que você tem que fazer. A razão me obriga a fazer, mas eu não tenho facilidade. É difícil, eu faço, mas no meu interior me incomoda e ainda não aceito como deveria. Então, está faltando um pouco da resignação. A hora que você começa a compreender que eu faço porque tem que fazer e também aceito porque sei que é melhor para todos, para mim e para os meus irmãos. Então aí eu tenho a resignação. O Evangelho coloca isso para nós. Nós sabemos que nós estamos aqui em expiação, vivemos em sociedade, estamos nos relacionando, vamos ter momentos bons, que na realidade são a maioria dos momentos, porque a gente se coloca muito atingido pelo que não queremos.
Mas se formos ver as bênçãos que recebemos, elas são muito maiores. O nosso entorno tem muitas pessoas que colaboram com a gente, que ajudam a gente a andar, a melhorar, a progredir, a evoluir. Então nós temos que enxergar o nosso irmão não como um problema na nossa vida, alguém que me traz uma sensação desagradável, que me aponta o erro, que me faz sentir inferior do que o meu orgulho acha que eu sou. Esse irmão, ele é só um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus que tem o propósito de me trazer a oportunidade de acertar agora. Agora eu posso acertar. Mas como eu vou acertar? Se eu já sei algumas coisas e continuo errando, é prestando mais atenção ainda, é buscando o que me fortalece na caminhada. E uma das coisas é a mensagem de Emmanuel, que nós vamos falar dela agora. A mensagem chama Convém Refletir. E ele fala para nós o seguinte: nós precisamos ouvir. Nós temos muito aquela impaciência de acreditar que eu sei o que o meu irmão vai falar para mim. O assunto começa, parece que eu já estou me antecedendo aos fatos. Eu já começo a expor minha opinião. Eu começo a querer chegar no final do assunto dele, no sentido de, eu sei, é isso que você vai me falar, não é? Então, primeiro de tudo, tem que ouvir. E mais que ouvir, ouvir com atenção, muita atenção. A gente ouvindo com atenção, a gente realmente compreende de fato o que está sendo colocado. Eu estou falando para vocês agora. Se vocês estiverem receptivos ao que eu estou falando, vocês vão absorver, vão compreender e não só poderão utilizar no cotidiano da vida de vocês, como também orientar novos irmãos. Porque vocês escutaram com atenção. Então, a partir do momento que você consegue realmente absorver aquilo, você transmite, você consegue também edificar. Então, nós precisamos realmente não agir de pronto, porque quem tem paciência, porque a mensagem de Emmanuel, ela está fundamentada numa frase de Tiago, que fala o seguinte para nós: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, na realidade, a gente, além de escutar bastante, ele fala que nós temos que fazer 3 coisas depois que escutamos com atenção. Então, a pessoa falou, eu escutei, prestei bem atenção. A partir daí, eu vou analisar,
refletir e ponderar. Então, analisar é buscar realmente determinar o que é aquilo. Não, de repente, um conceito do que eu já acho, mas o que é aquilo? Como é aquilo? Estou analisando. Depois que eu analisei, que eu tenho a informação correta, eu vou refletir sobre aquilo. É isso daqui. E agora? E a partir daí, se existe alguma coisa, um desagrado, um agravo, qualquer coisa dentro do contexto, eu vou buscar ponderar. Por que será que isso aconteceu? Que isso aconteceu, nós observamos que aconteceu. Agora, por que será que isso aconteceu? Quais são as justificativas que levaram o meu irmão até essa atitude? Fazer isso que me levou a uma condição de desagrado. E tudo que leva a gente na condição de desagrado, e isso acontece todo dia, provavelmente nos leva a um estado de cólera, que também fala. Então ele fala que a gente tem que ter paciência, fala que a gente tem que ter obediência, resignação, e fala que a gente não pode ter cólera. E o que é a cólera? A cólera é aquele sentimento que faz a gente virar um primitivo. É aquela cena de barbárie, de destruição. A pessoa é grossa, a pessoa é estúpida, a pessoa quebra o negócio, a pessoa agride através da expressão, através do gesto, através da palavra. Ou seja, qualquer sinal que passa para o seu irmão, uma agressão. E passando agressão para os irmãos, nós estamos indo contra a lei de amor e caridade, que justamente fala que é ela que vai justamente ser padrão de modelo nas nossas relações. Se a gente faz as coisas dentro da lei de amor e caridade, a gente está andando e seguindo para frente. Se a gente entra em cólera por um ato de não fazer a análise, reflexão e ponderação que Emmanuel fala que devemos fazer, muito provavelmente nós teremos uma resposta errada à oportunidade oferecida. Então nós precisamos parar, nos conter, calma, porque o que você faria agora, talvez se você for para sua casa e pensar melhor, amanhã você não faz mais. E mais do que não fazer mais, as consequências do ato que você fez, ela é imprevisível. O irmão mata o outro quando está em cólera, mata. Esse outro às vezes é quem ele ama. Você já pensou você ter que conviver a encarnação inteira com esse peso, com essa carga, com esse erro que você cometeu no ímpeto, na explosão, porque você não soube se conter, você não fez o que Emmanuel falou, que é convém refletir. Então a vida, irmãos, ela é
uma oportunidade de evolução que é dada através do relacionamento entre nós, que existem regras a ser cumpridas, que quando fazemos coisas normalmente de bate-pronto, a possibilidade de errarmos será grande, porque temos ainda um lado instintivo muito forte em nós, porque dentro do nosso grau de evolução nós estamos saindo da infância espiritual. Precisamos melhorar, e só conseguiremos melhorar se seguirmos realmente o que o Evangelho nos coloca, o que o bom exemplo nos proporciona. Você conviver num ambiente edificante, você evolui junto. Você sente que você tem que melhorar aqui. Eu vejo meu irmão, eu vejo o outro, eu vejo aquele e eu aqui. Da mesma maneira que a gente, se tiver um ambiente desfavorável, um ambiente que te puxa as más tendências, a probabilidade de você fazer aquilo, de você entrar naquele contexto também é maior. Então a gente tem que orar e vigiar. Ter consciência do nosso papel como encarnado e o objetivo que devemos cumprir durante a nossa encarnação. Então a nossa relação, ela tem que melhorar. A cada dia ela tem que melhorar. Porque a evolução é fruto do bom relacionamento, do amor, da caridade. Porque a hora que nós enxergarmos a falha do irmão como alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, é porque eu me preocupo com ele. E eu fazendo isso, eu mudo meu irmão, que muda o contexto dele, aonde ele vive, e consequentemente, repetindo isso sistematicamente, é o mundo que a gente quer e que a gente fala que vai chegar um momento onde que o mundo será mais justo, que o mundo será melhor, o amor vai equilibrar o que hoje não existe. Então hoje o que acontece? Eu vejo uma situação onde você fala assim, mas aqui é assim, os fortes eles conseguem as coisas e os fracos vão ser subjugados, vão ter menos, vão sofrer, e o outro com tanto. Por quê? Porque nós não nos enxergamos ainda, não nos vemos como Deus nos pede. Porque quando ele fala humildade a Deus, é diferente de humildade ao irmão. Humildade a Deus é reconhecer nele o ser supremo e a nossa inferioridade como filhos de Deus, que estamos em evolução. Quando fala humildade para com os meus irmãos, é entender que eu posso nesse momento apresentar uma virtude superior a ele com relação a determinado assunto ou característica, mas que esse meu irmão está em igualdade de condição comigo e que em algum outro aspecto provavelmente ele é melhor do que eu, e nós dois estamos nessa mesma caminhada. Então, a hora que nós enxergamos a humanidade como todos irmãos, filhos de Deus, andando em direção ao Pai, e que o relacionamento entre nós, e todos remando e andando na mesma direção, é o que nos levará mais rápido aonde que queremos chegar, isso depende de eu convencê-lo de que assim será melhor. E assim, dessa maneira, todos atingiremos o sucesso da encarnação, que é retornar ao mundo espiritual com virtudes conquistadas, com vicissitudes abandonadas.
e, consequentemente, mais próximo do nosso destino, que é a perfeição. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa boa vontade, ninguém nasceu bom, nós, na verdade, estamos caminhando para isso, e isso depende da nossa vontade. Então, devemos sempre estar atento às oportunidades e às reações que vamos ter durante esse caminhar. Jesus nos abençoe.